Vamos bater um papo super divertido. Tayana é super engraçada. E vamos falar de coisas que as mulheres adoram, mas os homens também. Tem Sim, muitos que ficam preocupados com essas questões aqui que a gente vai falar. Enquanto o Instagram chama, deixa eu trazer aqui uma retrospectiva para quem vai assistir, para quem está entrando hoje, me conhecendo hoje. Eu sou Fernanda Menezes, sou coach de marca pessoal e sou uma introvertida de carteirinha e tive muita dificuldade para estar aqui, me desafiei para estar aqui, para começar a fazer as interações, conteúdos, e aí desenvolvi esse projeto, essa maratona de lives, convidando sempre pessoas queridas para falar um pouquinho sobre os assuntos de cada pessoa e também para que elas tragam os desafios que elas passaram, contem como foi que elas fizeram. Teve gente que já deu super dicas aqui para incentivar você que está aí do outro lado, ainda achando que você não tem conteúdo suficiente, ainda achando que você. Ontem a gente falou de dinheiro, achando que você precisa comprar uma mega iluminação, um mega celular para estar aqui, para desenvolver a sua marca pessoal, para mostrar o que você veio a fazer no mundo. E também tem muitas pessoas que ficam com vergonha de mostrar exatamente o que elas são. E é isso que a gente vai falar aqui hoje com a Thay. Então, adorei esse quem não projeto das assistiu, lives da Saia da Toca, amei. que é a segunda edição que eu faço. Na primeira edição eu fiz sozinha e agora eu estou me especializando, melhorando, porque é isso mesmo, a gente vai aprendendo a cada vez que faz. E eu tenho achado muito bacana os comentários e os retornos das pessoas verem que vocês que já estão aqui no digital há um tempo, que já atendem e já são maravilhosas, também tiveram percalços no início. E ainda temos, não é mesmo? E ainda temos. Pois é, Tayana vai contar aí pra gente. Olha, Patrícia tá me chamando para a live. E Paty é ótima. Paty, hoje é comigo, Paty. Então, fazendo assim essa retrospectiva, o que eu quero que você se apresente. Se alguém está aqui que ainda não viu essa dinâmica que eu faço, se apresente fale quem é você, sem dizer o que você faz. Tayana também já está escolada, porque a gente já fez essa dinâmica em outro evento. Pois é, a Me gente fez conte. numa roda de conversa, né? E Roda de você sabe conversa. que toda vez é um super desafio, né? Porque a gente está muito acostumado a falar da gente a partir do nosso lugar de trabalho, né? Mas vamos lá, deixa eu fazer essa apresentação. Vou começar diferente do que eu comecei aquele dia lá na roda. Então, vou falar um pouquinho dos signos. Eu sou uma aquariana com ascendente em câncer. Então, eu sou aquela pessoa que acha que a gente tem que romper os padrões, mas tem que cuidar das pessoas. Eu amo aprender, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, aprender. Sou super curiosa sobre as coisas, sobre sobre principalmente como as pessoas funcionam, como elas vivem a vida delas, né? Assim, e adoro me ensinar. Então, e também eu gosto muito das histórias das pessoas. Então, sempre que eu posso bater aquele papo, conversar com a pessoa, entender os aprendizados que ela já teve, e aí isso se soma com o que eu já tive. Então, eu adoro gente e a sua trajetória, o que é que faz a gente ser gente, sabe? Então, sou vegetariana também, coloquei aqui para falar que sou vegetariana. Delza tá aqui, que também é, e esses dias eu postei um prato, as pessoas quase nunca sabem, né? Porque eu não falo muito de mim, então acho que dá para resumir aí. Bacana. Para quem não entendeu por que eu faço essa dinâmica, porque eu trabalho marca pessoal. E a gente, antes da gente querer alguma coisa, ou antes da gente vender alguma coisa, antes da gente pensar em ajudar o outro, nós somos, antes de vir para aqui para a rede social, nós precisamos saber quem de fato nós somos. E aí, quando você traz essas informações que não são o profissional,
fica mais fácil a gente se conectar com você, fica muito mais fácil a gente ficar apaixonada por você, porque são essas coisas que realmente fazem a gente gostar dos outros. São essas afinidades que fazem a gente gostar dos outros. E aí, a gente presta atenção. Porque se você simplesmente chegar e disser, eu sou um advogado, aí já vem na minha cabeça as experiências que eu tive com os advogados. Advogado é enrolão, advogado é não sei o quê, advogado é não sei o quê. Eu começo a comparar tudo que você fala com aquela ideia que eu tenho. E aí eu já não lhe ouço mais. Eu já te coloco numa caixinha. E aí fica muito mais difícil de você se diferenciar dos outros, falando no profissional mesmo. E você falando aí de histórias e de que você gosta da história das pessoas, de que você gosta dessa relação, aí a gente começa a entender, porque eu já sei o que é que você faz, a gente começa a entender o porquê de você ter decidido trabalhar com o que você trabalha. É Entendeu? verdade, é verdade. Faz total E agora sentido. diga! E agora diga, então, o que é que você faz? A Delza está dizendo que foi muito bom saber que você também é Olha, vegetariana. É muito legal porque a gente, né, se reconhece. Eu sempre falo que se eu for pegar os meus rótulos, né, eles podem gerar uma impressão diferente do que eu sou, né? Eu sou consultora de imagem e esse é um rótulo que, como você estava falando do advogado, né? Às vezes, dizendo sou consultora de imagem, as pessoas já me botam lá numa caixinha. E é chata. E vai falar que eu tô toda errada. E isso, e aquilo outro. Mas eu sou consultora de imagem e eu tenho como missão principal, eu sou comunicadora e consultora de imagem, trabalho hoje com branding e com a imagem. Busco muito mostrar para os meus clientes que eles podem contar uma história através daquilo que eles vestem. Então, faz total sentido com essa paixão, né? Então, eu falo que a ferramenta a imagem é uma ferramenta de comunicação, a comunicação não verbal, né? E a gente está contando uma história. Só que às vezes a gente não sabe que história é essa que a gente está contando. Então, a minha principal missão é fazer com que os meus clientes, sejam eles de processo de consultoria de imagem ou de outros processos, né? Alunos, entendam que códigos são esses, né? Que linguagem é essa e comecem a usar isso de uma maneira estratégica para ter os resultados que querem, para ter autoestima. Também quando a gente fala de imagem, a gente fala da questão da autoestima, de tudo que envolve isso. Então, realmente faz total sentido o que você estava falando aí da questão das histórias. aí ontem a Delza falou, né, que já pensou em fazer a consultoria de imagem e que aí vai chegar um momento, não sei o quê. E ela falando isso aí agora, ela já conecta você com os valores dela. Então fica muito mais fácil dela querer contratar você, Sim. porque você tem um plus a mais. Então, Sim. essas informações, às vezes, aqui na rede, a gente fica com vergonha de falar, fica achando que não é importante, que não precisa, mas, de fato, elas fazem a diferença. Elas trazem o nosso diferencial, o nosso DNA de marca, né? E aí, falando de colocar em caixinhas, vamos pensar sobre isso? Hoje eu vim toda colorida, olha, Ai, eu tô vendo, amei. Olha você aí usando o poder, né? Você tá usando para conectar aqui comigo, né? E com o tema que a gente vai falar, né? Sim, quando eu comecei a estudar autoconhecimento, antes de chegar no branding pessoal, a primeira ação que eu tive foi receber uma consultoria de imagem. Foi o meu primeiro start. Eu fechei uma parceria com uma consultora daqui de Salvador, fiz as fotos dela e, na verdade, ela até pagou o pacote. Aí, quando ela quis comprar fotos extras, eu disse, então, em vez de você pagar, vamos fazer uma permuta? E aí ela fez a minha consultoria, me ensinou muito, mas não assim de combine isso com isso, porque esse estilo vai te ajudar. Não, porque isso e aquilo. Ela me ensinou a me enxergar com o que eu tinha, a entender o meu corpo, por que a peça que eu colocava não valorizava, e isso foi de extrema importância para eu dar o passo
de começar a me expor. Isso é super importante. É uma poderosa ferramenta que tu tem na mão aí para ajudar nós. O seu processo de consultoria, então, ele está dentro daquilo que eu acredito, que é assim, menos regras e mais empoderamento, porque a minha ferramenta, o meu conhecimento precisa servir para que você olhe para você de um jeito mais carinhoso do que a gente está acostumado a ver quando a gente fala de imagem, né? Porque tem toda uma coisa de você não ser adequado nunca, né? A propaganda nos diz isso, a gente passa uma vida ouvindo isso. Então, o ferramental da consultoria de imagem, quando ele é bem empregado como foi para você, é isso. Ele precisa te dar autonomia para você entender. Um pouco como você disse aí da marca pessoal, né? Peraí, quem eu sou no meio disso tudo? O que que eu quero expressar, né? O que que fica bem para mim. Então, o seu processo de consultoria foi um sucesso. Me ajudou bastante, porque me tirou aquela ideia de que eu tinha que ter aquelas peças específicas para me mostrar como mais profissional, porque o que eu queria era que eu era muito básica. Então, Uhum. eu queria ser valorizada, eu queria ter mais elegância. Só que eu acreditava que eu tinha que andar de salto alto, que eu só tinha que usar saia lápis, que eu tinha que estar com terninhos, e ela me mostrou que, na verdade, com o guarda-roupa. E eu tinha a impressão de que eu precisava comprar meio mundo de Muitas coisas, que coisas. tudo que eu tinha não servia. E Aham. aí ela me fez entender, e eu sei que você faz isso, entender o que você tem e usar com o que você tem, né? Então, Isso que. procurem, quando forem contratar, procurem exatamente o que essa consultora vai fazer. Exato. É uma boa. Procurem a rede social, né? Vejam como ela se posiciona ali na rede social sobre essas regras, né? Sobre como ela enxerga essas regras, né? E o que ela costuma perguntar, às vezes até para clientes que já passaram pelo processo de consultoria, né? Porque isso que você está falando, né? De você imaginar que você precisava ter um outro guarda-roupa, quase que ser uma outra pessoa, na verdade, né, Fer? Quando a gente está falando de. A gente imagina que a gente precisa ser uma outra pessoa. Essa mulher elegante de saia lápis, cores discretas, que muitas vezes não tem. Ela é um referencial de elegância. Até hoje, ela não, a gente não vai negar que esse referencial existe. Ele está em franca mudança. Então, se a gente pega assim os eventos, as coisas que falam de imagem, né? Tipo, os grandes eventos que mostram pessoas que estão sendo premiadas. Você vê que tem mudanças ali importantes. Então, por exemplo, o Oscar desse ano, a galera que foi receber o Oscar tinha gente de tênis. Então, tá mudando, mas esse referencial ele ainda existe. E se a consultora ou qualquer outro profissional quer só te enfiar nesse referencial sem necessariamente olhar para você e ver se isso realmente cabe para o seu dia a dia, para a sua vida, as coisas não vão ficar boas no final, porque você vai vestir um personagem. E aí não funciona. Vestir personagem não funciona. Principalmente aqui na rede social. Exatamente, de forma alguma, nem na imagem, nem no intelecto, nem Não, internamente. Você não achar que você funciona. tem que fazer palhaçadas porque estão dizendo que tem que ser. Fernanda não é palhaça, apesar da gente estar aqui super descontraída, mas eu sou mais séria mesmo, fazer o quê? Então eu me entendi com isso. E aí, é, eu aqui em Salvador sou fotógrafa, né? A minha principal atividade é ser fotógrafa. E os clientes, quando vão me mostrar, porque eu peço a eles, porque eu aprendi, então eu peço a eles, mostra para mim o que é que você está pensando em levar para eu poder ir dando as dicas e também começar a incorporar neles a questão de cores. Mas aí sempre vem aquela dúvida assim, mas eu gosto da estampa, só que a minha profissão, eu vejo as minhas colegas sempre muito básicas, muito com tons neutros, com não sei o quê. Eu posso utilizar, não vai sair muito da imagem que eu tenho que passar, então Uhum. existe muito esse medo. E aí eu percebo que essa referência individual, ela se perde
por conta dessa necessidade que elas acham, e eles também, que os homens dizem, eu só gosto de usar preto, pelo amor de Deus. Aí eu vou ensinar o conceito do preto, que a gente pode até falar sobre isso. Mas acham que precisam se encaixar naquela caixinha ali e se podam. E aí, enquanto eu não tinha entendido isso e deixava, eu sentia que a expressão deles na fotografia era mais tensa, mais dura, mas depois que eu comecei a entender um pouquinho mais, aí eu consegui também conduzir mais. Mas eu queria que você me dissesse o que que você faz quando você recebe uma cliente desse jeito, o que que você incentiva ela e como que você consegue fazer com que elas vão mostrando o que elas são, porque Aham. tem muita resistência, não tem? Tem sim. E assim, cada pessoa tem uma história com a sua própria imagem, né, Fernanda? Então, assim, às vezes eu olho a imagem da pessoa, a profissão que ela tá, eu já imagino onde a gente pode chegar, mas ela tem restrições que são delas. Então, assim, o que normalmente a gente faz, né? Sempre quando a gente for falar de imagem pessoal, a gente vai ter em duas pontas. Uma ponta é pertencer. Então, essa coisa de da pessoa chegar, né? Nós queremos pertencer, né? A gente quer fazer Sim. parte de um grupo, a gente quer ser querido, a gente quer que as pessoas, né, nos acolham de alguma forma. Então, tem uma parte do pertencer. E aí, quando você diz, né, as minhas colegas de profissão, né, quando essa pessoa chega com essa referência muito forte do que se usa na área dela. Então, eu falo que uma ponta está o pertencer, na outra está o se diferenciar. Então, o que a gente vai fazer ao longo do processo de consultoria de imagem? Nos meus processos hoje, eu não descarto completamente o pertencimento. Então, assim, se os códigos usados no seu segmento são esses, a gente pode manter alguns, porque Sim. para que você seja acolhida. E também a gente pode brincar com níveis. Então, assim, olha, vou para um evento, vou para um congresso, vamos pensar numa médica, por exemplo. Vou para um congresso que é super tradicional. Então a gente. E ela não vai passar uma mensagem que é totalmente fora do padrão ali. Ela vai passar uma mensagem mais conforme. Então, por que a gente vai criar um visual completamente louco para ela para esse momento? Então, não, ela vai conversar mais ali no visual dela com quem está assistindo. Então, a gente parte desse princípio, dessa coisa do quando a gente vai pertencer e quanto a gente vai se diferenciar. Não acredito que funciona estar em nenhuma das duas pontas. Então, assim, você sempre precisa ter um pouquinho do outro em você. Então, boa parte do meu trabalho de estratégia é olhar, por exemplo, para o público das minhas clientes. Então, quem está aqui na rede social? Quem é o público que te segue? Como é que você pode criar uma relação com ela sem ela nem saber, né? Então, através da imagem, a gente consegue isso. Colocando no visual dessa pessoa algum código, né? Algum código que faça. Então, às vezes a gente, não, eu não quero parecer tão séria. A gente coloca cores, mas mantém um visual ali mais alinhado. Então, precisa ver o que é que essa pessoa quer. Eu sempre parto do princípio do propósito da comunicação. Então, assim, o que você quer comunicar com a sua imagem? Qual é a mensagem que você quer deixar? E aí a gente balanceia isso com quem é você. Então, quais são as qualidades que você gostaria que as pessoas percebessem em você já de cara? Porque a gente pode parecer mais confiável, a gente pode parecer mais extrovertido, a gente pode parecer, e estou dizendo parecer no sentido de ser e mostrar que você é, e não fingir que você é, porque isso eu não acredito, entendeu? Mas assim, a gente pode colocar para fora em forma de vestir esse tipo de coisa. E aí, dentro dos processos, eu criei, assim, né? Já estou há 4 anos trabalhando com isso, eu criei passo a passo para que as pessoas conseguissem ir construindo. Então, muitas vezes a gente começa do básico, que é, vamos lá olhar o seu guarda-roupa. E se a gente usasse isso de uma outra maneira? E se a gente fosse para esse evento com uma peça que você nunca foi? Então, a gente parte do que ela já tem para depois, mais para frente, chegar em novas aquisições e realmente naquela imagem que é o projeto da imagem dela, já com tudo mais alinhado, vamos dizer assim. Mas sem você olhar onde você está, você não consegue construir muita coisa, né? Então, vai disso.
E aí a gente vai entendendo as resistências no meio do caminho e vendo o limite da pessoa, né? Estava falando aqui que você é uma introvertida e que não faz palhaçada. Então, é isso, a gente vai até o seu limite. Eu tenho clientes, por exemplo, que me chegam, eu queria ser mais feminina. E aí, dentro da cabeça dela, ela tem o que seria isso ser mais feminina? E aí eu vou apresentando soluções. Só que chega num limite, ela já não quer mais. E aí, tudo bem, a gente parou naquele limite do ser feminino. Então, mais ou menos assim. No caso, o sexy, para mim, não daria certo, entendeu? É ser feminina, mas o limite dos decotes, da roupa muito justa, isso aí definitivamente não me representa. Assim, eu trabalho com as minhas clientes, por exemplo, referências diferentes de sexy. Porque também a gente tá, por exemplo, já que a gente falou de sexy, né? Sim, A sim. gente está acostumado com essa ideia de sexy, que é o só o decote, né? Mas a gente pode ter uma imagem que tem algum nível de sensualidade, se a gente quiser, claro, que talvez não seja essa sensualidade que mora aí na nossa cabeça, da transparência, do Do decotão. vulgar, porque Eu não gosto muito o que desse termo. veio na minha cabeça é esse, Eu não né? gosto muito desse termo porque ele é muito um julgamento. Mas é isso, é Sim, assim que sim. as pessoas leem, entendeu? A vulgaridade. Então, às vezes eu conto para as minhas clientes que elas são sexy e elas não sabem. Falo, olha, você é É, sexy. me lembrou um caso de uma cliente que eu atendi no estúdio e que o trabalho era vender seguros, né? Corretagem de seguros. Aham. E aí eu faço toda uma pesquisa, e nesse momento eu ainda não entendia muito sobre ajudar nas vestimentas. Eu faço uma pesquisa para entender quem é a pessoa, como ela se enxerga e qual é o público que ela atende. Então, ela tinha dito que o público dela era basicamente masculino, porque é seguros para empresas. Mas a criatura me chega lá com um macaquinho e o decote do macaquinho, que se ela fizesse assim, aparecia. Não tem problema algum vestir no dia a dia. Não tem problema algum se esse é o código dela, se é isso que ela gosta de fazer. Mas, no caso da fotografia, porque é estática, aquilo ali passava uma mensagem completamente contrária à credibilidade que ela estava tentando, principalmente porque o público dela é masculino, entendeu? Então, são E no esses caso, o detalhes que a gente pensa. público masculino e seguros, né? Que assim, quando a gente pensa em seguros, a gente pensa em credibilidade, a gente pensa em conforto, a gente pensa em segurança, e não é necessariamente o mostrar o corpo que vai trazer essa ideia pra gente, né? Então, assim, a gente sempre traz nos meus processos, eu sou muito a favor da gente trazer as linguagens mais femininas pro para o nosso visual, porque ao longo da história a gente se masculinizou muito. Então, Sim. e tem um pouco do feminino de você ter um corpo diferente e mostrar um pouco desse corpo. Então, assim, eu trabalho principalmente essa área toda com menos preconceito, mas sem ingenuidade nenhuma. Então, por exemplo, assim, olha, você vai Sim. ser lida desse jeito. Exatamente, porque Essa é o a foco mensagem da que vai passar. atenção Você e vai o ser foco lida da desse atenção jeito. está É lá. isso mesmo? É isso que você quer? Não é isso. Então, bora lá, entendeu? Tipo, eu sempre trabalho com ônus e com bônus, entendeu? Então, assim, eu tenho clientes que se posicionaram de maneira muito diferente, né, do que o mercado pedia. E aí a gente traça uma estratégia ali e mostra, olha, isso vai ser o ônus. Então, de repente, você vai ser vista como muito diferente, mas ao mesmo tempo você vai se conectar com as pessoas que estão buscando exatamente aquilo que você tem. Então, talvez se ela vendesse para mulheres com uma outra proposta, trazer essa imagem ajudaria a se conectar. Então, cada estudo é um estudo. Me veio à mente uma pergunta, porque a gente não programa nada aqui, né? Me veio à mente a É pergunta assim: vida sem roteiro. é, quem está no momento que entra numa consultoria de imagem para moldar,
Porque quando o cliente vem para mim, para a mentoria de marca pessoal, a gente mexe muito com essa essência dele, que às vezes está ali escondida e ele revela tudo isso. Então, muitos precisam dessa mudança do visual também. E a gente conversou com a Dani Bacelar na sexta-feira da semana passada, e ela falou justamente disso. Dentro da mentoria, a gente tem um ponto que é a percepção do outro sobre você. A gente faz essa avaliação. Nesse caso, essa mudança, ela seria brusca, assim, de repente, de um dia para o outro, ou vai sendo colocado elementos e mudado? Como é que você orienta? Me veio a dúvida agora, porque muitas podem estar aqui hoje, sendo assim, eu não queria aparecer porque eu estou me achando tão assim, e aí eu preciso de uma consultoria, mas eu não tenho dinheiro agora para pagar, mas eu preciso mudar o guarda-roupa. Eu imagino que dê para fazer aos pouquinhos, mas como é que isso dá sentido? Dá sentido sim. O processo de consultoria a gente pode fazer ele com uma data marcada para você apresentar a sua nova imagem. Então, por exemplo, é uma estratégia, né, você se apresentar, e aí, inclusive, eu indico no final das minhas consultorias o ensaio fotográfico, até para a pessoa se ver na Sim, nova imagem, entendeu? Então, assim, a gente pode ter este momento em que tudo vai estar perfeito, né? Assim, vai ser preparado para essa mudança de imagem. Mas no dia a dia, o que funciona é um processo de construir etapas. E aí a gente tem alguns momentos em que a pessoa se vê muito diferente, que é o momento em que a gente começa a realizar novas compras, ela se vê diferente. E esse momento em que a gente olha para o guarda-roupa dela e mexe porque assim, eu brinco, né? Cada um de nós, a gente cria umas regrinhas com as nossas roupas. Então, tem sim, gente que cria mais regra, tem cliente que eu já atendi que ela só usava, por exemplo, aquela blusa só usava com aquela calça. E aí vem uma sim. pessoa e bagunça esse referencial de um jeito técnico. Então, neste momento, na revisão do guarda-roupa, ela já passa a olhar para as coisas dela de um jeito diferente. E eu sempre deixo ela com informações do que ela pode fazer com isso. Então, passou esse momento, que é o momento já depois que a gente já sabe um pouquinho quem ela é, né? O primeiro momento é sempre esse de investigar quem ela é, investigar a essência. Mas ali na segunda semana de consultoria, os processos geralmente demoram um mês, dois, mais ou menos por aí, o maior, né? E a gente Sim. tem etapas bem curtinhas, né? Eu tenho projetos curtinhos que funcionam com 2 semanas, um atendimento e uma etapa de retorno. Então, mas vamos pensar na consultoria maior, a gente vai construindo. Então, quando ela olha para o guarda-roupa, ela já começa a saber o que fazer, e aí tem um exercício mesmo dela se olhar diferente. Às vezes, se ela vai mudar o cabelo, ela se vê diferente. Cabelo é uma coisa que mexe muito, principalmente com o público feminino, mas mexe muito com todos os públicos. Então, às vezes, uma mudança de cabelo dá para ela esse momento de virada. Ou às vezes a gente tem essa coisa mais perfeita mesmo, né? Que é não, vamos fazer todo o processo, comprar as roupas, tirar as fotos, aí você vai. Mas eu te digo que é a minoria das minhas clientes que fazem esse processo desse jeito, porque não dá tempo de esperar, né, Fer? A gente, por exemplo, a gente vem de um ano de mais de um ano e meio de pandemia, onde todo mundo teve que vir para cá. Então, a maior parte das pessoas já está fazendo. Então, é uma coisa de vamos fazendo e vamos melhorando e vamos corrigindo. Então, é por aí. Bacana. E tem coisas assim que a gente pode fazer mesmo em casa, né? Coisas que são mais simples. Você falou da pandemia, você falou de duas coisas que eu achei interessante, que aconteceram comigo. Uma é essa de você pegar a mesma peça de roupa e conseguir mudar e fazer um outro visual completamente diferente, que você nunca imaginou, e com o olhar de uma pessoa que entende do assunto, isso valoriza pra cacete e dá uma euforia na gente.
Eu tenho tudo isso. É Foi uma assim boa que você aconteceu descobre. comigo. Eu brinco com essa etapa, o nome dessa etapa no meu processo é compras do guarda-roupa, porque é a mesma sensação de como se você tivesse feito compras. Isso, é mesmo. E a outra é a inclusão de acessórios, Ah, né? Aqui acessórios. na rede a gente tá daqui para aqui, né? Então, Isso, colar, acessórios brinco, é uma essas coisa que coisas eu são tenho falado muito nos meus processos de consultoria, cresceu muito, né, nesse último ano aí de pandemia, que a gente fala, né, que eu falo que é trabalhar o quadrado da imagem, né, que é esse retrato nosso 3x4, né, que já era um lugar importante, porque assim, a gente já trabalhava, por exemplo, análise de cores, né, que é uma das ferramentas para você descobrir a sua cartela pessoal. Ela já falava de usar cores mais perto do rosto. Mas agora que a gente está se vendo só aqui, acessórios, peças que tenham detalhes mais aqui para cima, o próprio cabelo, eles ajudam muito, muito mesmo. Então, assim, às vezes, nesse último ano, eu tenho começado a construir os guarda-roupas por aí. Então, se lá atrás o mais importante do meu cliente era ter o terno, né? O terninho. Hoje eu falo, gente, o acessório ele pode ajudar a gente a misturar as nossas peças de um jeito e criar uma comunicação muito diferente. Acessório, cabelo, né? Então é bem importante. E não costuma ser algo caro para investir. Se você isso. for pensar no guarda-roupa, claro que a gente pode gastar muito dinheiro, né? Com acessórios. Eu sou a louca do acessório, tá? Então, assim, eu falo que mais do que roupa até, se você, eu tenho muita coisa salva de acessório. Eu sempre indico para as minhas clientes, porque realmente eu acho que eles mudam o nosso visual, oxigena o guarda-roupa, entendeu? Então, mas é isso, trabalhar aqui, gente. Vejam, se eu puder dar uma dica, né, para quem. Vejam a sua imagem aqui, assim, né? E o que você pode trazer para essa região para contar essa história que você quer contar, né? Então, ai, não, quero me mostrar mais divertido. Então, tem alguma coisa no seu guarda-roupa que mostre um pouco dessa diversão? Acho que essas duas coisas, né? De você olhar o seu guarda-roupa e tentar identificar o que tem ali, né? O tema da nossa live falava de estilo, né? Então, muita gente chega para mim e fala assim: ah, eu não tenho estilo. Eu falo: não, você tem. Você só não sabe qual ele é, né? Então, se você olhar para o seu estilo, né, que é o resultado de todas as compras que você faz, por que você faz. Se você olhar para o seu guarda-roupa, ele conta uma história. Você vai ver que Pronto. tem peças parecidas, cores parecidas, ou tem uma coisa assim: ah, eu só compro coisa confortável. Ou eu só compro coisas que são super alinhadas. Ou eu só compro peças que são mais Românticas. divertidas. Ou só românticas. Isso que a gente está falando são coisas que têm a ver com os estilos pessoais, né? As caixinhas dos estilos pessoais, que existem 7, né? A gente trabalha com 7 estilos. E aí isso começa a te ajudar a entender onde você tá. Que história é essa que você está contando? E aí você não precisa necessariamente ficar nela. Você pode trazer coisas novas, mas Sim. a partir daí é um bom começo, assim, para você entender mais da sua imagem pessoal. No meu caso, o que aconteceu? Eu gosto de falar meu caso porque eu já passei e aí Tayana vai orientando a gente. Eu sempre fui muito básica e quando eu respondi o questionário, eu disse: eu quero coisas confortáveis. Eu gosto de roupa confortável. E normalmente, na minha cabeça, o confortável era muito básico. E aí eu dizia para ela, eu disse, mas eu preciso me destacar um pouco, porque eu entendi que como eu sou mais quieta, mais reservada, eu preciso das cores para chamar a atenção, para ajudar nessa proposta. E aí foi que ela foi me ensinando a pegar a parte de baixo mais lisa e a de cima trazer um pouco mais de cor, trazer os acessórios com cores, né? Usar na unha, que hoje eu estou sem, que também valoriza. Então foram Também é um ponto. pequenos detalhes. Eu não deixei de ter as minhas roupas confortáveis, eu não gosto muito de roupa que tem que passar, porque é muito prático. E como eu uso para ir para o estúdio, tem que baixar, tem que levantar, tem que mexer luz, tem que não sei o quê.
Então, é muito provável que você não me veja muito de vestidos tubinhos, Aí você imagina chegar pra você e nada. falar assim, ai, Fê, pra você ficar elegante, vamos botar uma saia lápis em você. Você não consegue fazer uma sessão, né? Tipo, quem já acompanhou na vida uma sessão fotográfica sabe que mobilidade para o fotógrafo, né? Tipo, é tudo, né? Você abaixa, você levanta para pegar o ângulo, né? Então, imagina se te coloca nessa Exatamente. caixinha aí. A diaba da saia lápis, para o meu biotipo, é Também o não mais funciona. indicado. Não, é o Ai, é o mais mais indicado. indicado. Porque eu tenho a perna larga, né, grossinha, então não podia. Eu adorava saia de babado, Aham. volante, porque era mais confortável. Mas aí ela me ensinou que dá mais volume embaixo. E como eu tenho um pouco busto, dava mais volume ainda. Então a gente Uhum. determinou, eu gosto, uso quando eu vou para um evento, uma coisa assim, mas tem que ter cor. Tem que Sim. ter alguma No, coisa de no cor, porque final, a se não solução. tiver, eu acho que eu estou virando uma advogada ou uma consultora de financeiro, e aí isso não dava certo na minha cabeça. Então foi isso que eu fui trazendo do que eu sou e fui incorporando, e é isso que eu acho que é importante as pessoas fazerem. O que você está contando é é exatamente o trabalho, né, que a gente precisa construir juntas, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa trazer o que ela gosta. Então, não, eu só gosto de peças confortáveis. O que ela precisa no dia a dia dela? Eu preciso passar uma imagem profissional e a minha rotina é uma rotina de que eu preciso de mobilidade. Abaixar, levantar. Eu moro numa cidade, você mora em Salvador, é uma cidade que é quente. Então, por mais que você tenha ali no estúdio o ar-condicionado, até você chegar no estúdio, se você não tiver uma peça adequada para o clima, daí você derreteu, né? Acabou com você. Então, tem essa questão de que rotina é essa. E aí a gente vai olhar, então, beleza, o que funciona para o teu corpo, né? Então, tem clientes que se importam mais com isso, clientes que se importam menos. E aí a gente vai para soluções. Então, o que você está falando das cores e das modelagens que funcionam para você, elas são as soluções. Então aí a gente olha e sempre tem solução, viu, gente? Assim, eu só gosto de peça confortável, mas ao mesmo tempo eu quero me vestir muito elegante. Tem. No mercado tem. É que a gente está acostumado a alguns conceitos. Não, a gente está acostumado, por exemplo, conforto igual largo. Não necessariamente. A gente pode mudar o tecido, a gente pode mudar a modelagem e aí você tem uma peça confortável que comunica aquilo que você precisa, passa ali a ideia de uma sobriedade, de um alinhamento, sem ter que passar, como você disse, da praticidade. E aí eu posso ter uma pessoa completamente oposta a você, que ela não gosta ela gosta de peças que são elaboradas, então ela não liga para essa coisa de passar, né? Então, assim, a gente pega o referencial da cliente e oferece ali a solução do dia a dia. Mas, assim, tem solução para todas as possibilidades ali. E o caminho é esse, ir ajustando esse quebra-cabeça aí para a gente conseguir ter uma imagem que funcione no nosso dia a dia, né? Então, eu brinco tem sempre aquelas listas, né, Fer? Da peças que toda mulher deve ter. E aí essa lista tem, tipo, camisa branca, saia lápis. Aí você fala, mas gente, eu não vou usar isso na minha vida, então por que eu vou ter isso no meu guarda-roupa? Então, o seu tem que ter são cores. Então, tipo assim, você pode transitar por qualquer lugar, mas as suas peças coringas e essenciais são peças coloridas. Então, a gente vai deixando de ouvir tanto o tem que ter dos outros e vai criando o tem que ter, né, seu pessoal, para você realmente Exatamente. criar ali o seu guarda-roupa único, o seu guarda-roupa que mostra a sua essência. É exatamente igualzinho ao trabalho que a gente faz desenvolvendo a linguagem, procurando a nossa linguagem, a nossa forma de comunicar aqui. A gente tem que nos ouvir, mas também temos que ouvir o que já existe no mercado, porque
o nosso público já está acostumado com aquela forma, e aí você vai trazendo elementos seus para poder ir equilibrando isso, porque também não adianta você construir uma marca pessoal, né? Construir não, revelar e comunicar a sua marca pessoal para você, que nenhum não comunica com ninguém. Eu era assim quando eu era adolescente. E eu sofria com isso, porque eu dizia, eu sou eu e acabou, eu não preciso ouvir ninguém. E foda-se o mundo. E isso era uma proteção, na verdade. Depois eu descobri isso. Mas existem muitos profissionais que ficam ainda assim, né? E aí a gente fala do extremo. Tem gente que se rotula, que quer entrar no certinho, e tem gente que é extravagante demais e quer que todo mundo engula daquele jeito ali. E eu tenho É o que certeza que eu você vai falei. ajustando isso. É o que eu falei para você. Estrategicamente, que eu estava falando do pertencer e do se diferenciar. Estrategicamente, os extremos, eles não são tão estratégicos, né? A menos que você realmente seja uma figura que veio para mudar completamente o seu segmento. Mas a maioria de nós, né, no dia a dia, a gente precisa comunicar um pouco com o segmento, comunicar com o nosso cliente. Então, é um jogo, é um balanço, né? É um equilíbrio. E aí eu falo que, né, para quem eu falo nas minhas aulas, né? Quem sabe um pouquinho sobre equilíbrio, sobre exercício, equilíbrio não é estático. Equilíbrio é, hoje eu vou fazer vou dar uma aula, por exemplo, vou fazer fazer uma palestra para um público muito mais sério. O que eu posso colocar na minha imagem para me comunicar com essas pessoas? E o que é? Eu trabalho com os pontos de imagem que são. Eu falo, escolhe as brigas que você quer brigar. Então, por exemplo, assim, hoje eu não prendo meu cabelo e não escondo que eu sou uma pessoa cacheada. Já fiz lá atrás, porque o mercado me pedia. Mas escolha quais são. Essa briga eu vou brigar. E o colorido. Então, assim, eu posso estar totalmente séria, com peças, com blazer, com a saia lápis que a gente trouxe, falou dela tanto aqui, mas provavelmente vai ter no meu visual coisas coloridas, coisas que tragam a minha essência. Então, assim, eu vou equilibrando. Então, todo mundo pode fazer isso na sua imagem também. Porque isso fortalece. Esquecer essa essência só prejudica. Às vezes as pessoas acham que vai ajudar, porque vai te colocar como os iguais, vai trazer esse pertencimento, mas ela prejudica mais do que ajuda, e principalmente aqui na rede, porque aqui na rede você precisa encontrar uma forma natural de fazer, você precisa gostar de você. E para gostar de você, você tem que ser você, né? E não fazer as coisas que os outros estão mandando, ou porque você está vendo que alguém está fazendo e está dando certo para ela e você quer copiar.